Olá, boa noite, queridos e queridas aqui do Mãos de Luz. Que saudade de vocês. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos como se estivessem na casa espírita, sendo recebidos pelo Décio, pela Ana, pelas meninas. Esse tempo vai voltar, esse tempo bom de comemorar o aniversário da Ana na casa dela. Tudo vai passar, né? A doutrina já nos traz esse conhecimento aí de que tudo passa. Eu sei que muito possivelmente vocês estão aguardando o Flávio aqui hoje, mas o Flávio ainda não chegou do trabalho. E quando ele chegar, ele vai lá pro ritual do passa álcool, taca fogo, toma banho e tudo, quando a gente está chegando da rua, né? Então, eu vou começar aqui com vocês os trabalhos dessa noite. A primeira coisa que eu queria era convidar a todos para a gente fazer uma oração. Vamos lá? Querido amigo Jesus, companheiro de todas as horas de nossas vidas, nós te agradecemos imensamente por estarmos aqui tendo essa oportunidade, ainda que através do mundo digital, mas gratos por essa oportunidade de falarmos um pouquinho da doutrina dos Espíritos e do teu Evangelho. Nós agradecemos imensamente por todos os irmãos em Cristo que estão realizando tarefas como essa em todas as partes do planeta. Nós estamos nos conectando pelo pensamento, pela vibração, em um só coração. Que assim seja. Bem, o Flávio tinha separado para conversar com vocês aqui hoje sobre o tema do plano espiritual, né? Conversar sobre a ideia do plano espiritual e sobre essa vida que é tão interessante. Eu já ia falar aqui assim, ó, essa vida que nos aguarda. Mas, na verdade, não é uma vida que nos aguarda. É a vida que nos aguarda de volta. É a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira vida. Nós passamos pela vida aí como se nós fôssemos seres humanos, vivendo uma experiência humana, vivendo uma experiência na carne. Mas, na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana transitória. O plano espiritual é a nossa verdadeira pátria. Eu estou olhando os slides aqui do lado, tá bom? Por isso que às vezes eu não foco muito em vocês. Mas a ideia da gente pensar que o plano espiritual, ele concentra a maior população de espíritos do universo. E aí, às vezes, a gente fica vivendo a nossa vida como se aqui fosse a nossa vida para sempre. Nós nos apegamos às coisas aqui. Nós nos apegamos à alimentação daqui. Super apegamos à alimentação, né? Nós nos apegamos às coisas daqui, aos status de relacionamentos daqui, sabe? Os nomes dos laços, não o sentimento, mas meu marido, meu filho, meu chefe, meu, não tem nada meu, né? É tudo tão transitório, é tudo tão efêmero, é tudo tão impermanente. Viver é uma impermanência. Para que tudo mude um segundo. Olha só o que a gente está vivendo aí com essa pandemia, né? De Covid-19. Não é verdade? Tudo que a gente tinha organizado, de um momento para o outro, se tornou tão efêmero, tão passageiro. Não é? Mas é no plano espiritual que está a maioria, a grande multidão de espíritos. Ou em outros planos, né?
Vamos pensar que a Terra tem o seu plano espiritual. Aí lá em Júpiter vai ter o seu plano espiritual. Lá não sei aonde vai ter o plano espiritual. Há muitas moradas na casa de meu pai, não é essa a ideia? O plano espiritual também é administrado e organizado. Quem melhor veio trazer essa notícia para a gente, né, foi André Luiz. Embora as obras básicas de Kardec sejam referencial para nós, todas as obras básicas, né, começando ali pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, e também o que é o Espiritismo, obras póstumas, né? Todas as obras básicas de Kardec, elas são base, de fato, para nós. São referência, né, na nossa vida. Mas é André Luiz que veio desvendar o plano espiritual para nós, né? Foi André Luiz que veio, boa noite para quem está chegando aí, André Luiz que veio falar assim, olha, é uma vida normal, boa noite Maria Antônia, é um lugar administrado, é um lugar organizado, é um lugar que tem as suas regras, as suas normas. Como toda administração, tem as suas hierarquias para que as coisas fiquem organizadas, porque talvez o nosso lar, né, que é a comunidade que o André Luiz traz as notícias para nós, ainda esteja num nível de necessitar de líderes e para falar para as pessoas o que elas têm que fazer, né, gente? O nosso lar, ele está localizado no umbral, então não é um plano celeste, divino e etc. Mas André Luiz que trouxe essas novidades para nós, né? Eu me lembro de alguns palestrantes, eu já vi alguns documentários sobre isso também, falando de como as pessoas se assustaram com o nosso lar, com a obra Nosso Lar. Ah, não, gente, ônibus voando aí para mim já é demais. E como que parece tão avançado em relação ao nosso tempo, né? É de fato porque lá é a verdadeira morada, lá é a verdadeira vida. E essa verdadeira vida, ela é simplesmente a vida que a gente vive aqui, ela é um rascunho do que lá acontece. E como que a gente, no livro Nosso Lar, né, no filme também dá para ver que as pessoas vão para determinados espaços e estão em determinadas tarefas e estão com determinadas pessoas. Como que é que isso acontece, né, quando a gente chega no plano espiritual? Aí a gente vai lembrar de uma lei que se chama lei de atração. Nós vamos nos lembrar da lei de atração na seguinte perspectiva: vibração, afinidade. Quando nós retornarmos para a pátria espiritual, qual será a nossa vibração? Qual será a nossa afinidade? Para onde nós vamos? Não sei se você já tem conhecimento, já leram, já estudaram, já se debruçaram sobre a obra de Hermance Dufour. Eu sou apaixonada por esse espírito. A coleção das obras dela é uma coleção proposta pelo espírito Bezerra de Menezes. Eles têm um hospital no plano espiritual que se chama Hospital Esperança. Nesse Hospital Esperança, eles estudam para organizar. A Hermance, no caso, ela faz entrevistas, ela observa pessoas que chegam lá desencarnadas, e ela observa e escreve os relatos para poder mandar os textos para nós, para a gente ter as experiências de quê? De espíritas que desencarnam e vão para esse hospital.
E eu acho que no final das contas ainda tem que agradecer de estar nesse hospital. Mas a ideia é triste, porque nós nos esquecemos de tudo que a gente estuda aqui. E a gente esquece dessa questão, a gente vai por afinidade e de que nós não nos tornamos santos depois que nós desencarnamos, depois da nossa morte. Isso não acontece. E lá nesse hospital tem um monte de espírita que chega lá assim, eu fiz 257 campanhas do quilo, eu doei não sei quanta cesta básica, e eu fiquei na evangelização infantil tanto tempo, tipo dando carteirada, aqui ó, carteirada, sou espírita. E não adianta nada, porque de fato, intimamente, o que essas 257 campanhas do quilo te ajudaram no processo de você se transformar? O que esse monte de campanha do quilo te ajudou no processo de você olhar para você, para suas emoções, ser mais equilibrado emocionalmente, melhorar no trato consigo mesmo, no trato com o outro? Porque muitos de nós passamos pela vida na Terra olhando para o externo, fazendo um monte de coisa por externo e não fazendo nada por nós mesmos, pela nossa elevação como espírito imortais, como almas. Nós não olhamos para a nossa alma. E lá a Irmãs fala assim, que tem os espíritas da obra e os espíritas da reação. Não, os espíritas da ação e os espíritas da reação. E ela, que é um nome que ela dá. Em qual perspectiva? Os espíritas da ação são os que estão de segunda a segunda dentro da casa espírita, que fazem enxovalzinho, que faz todas as tarefas, que varre, que sobe, que monta, que desmonta, que faz evento. São importantes? São importantes. Mas ela fala dos espíritas da reação, que são os espíritas que, ao terem contato com a doutrina, reagem de outra forma em relação aos desafios da vida, às dores da vida, às dores internas. Olham para as dores. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso me transformar? Eu não sou um ser daqui. Eu sou um ser de outros mundos, de outros espaços. Eu me analiso, eu cresço, eu me transformo. E assim eu sou fonte de transformação para o universo inteiro. É importante o espírita da ação? Sim. E o da reação? É essencial. Eu acho que um não existiria sem o outro. Na verdade, eu acho que o da ação ele consegue existir. Ele vai fazendo, vai tocando o barco. Mas o da reação, que ele quer fazer a ação também, mas ele quer olhar para dentro. Ele faz pelo outro, mas ele faz por si. Nós não nos tornamos santos após a nossa morte. E o Flávio chegou e eu vou deixar ele continuar com vocês. Um beijo e até a próxima. Ei, gente, boa noite. Desculpem o atraso, o trânsito estava bravo aqui em Belo Horizonte, então tá complicado. Continuando, deixa eu pegar minha colinha aqui. Continuando o estudo, nós nos tornamos santos após a morte. Foi a última fala da Roberta, né? A última parte dessa que ela passou. A gente tem o costume de achar que morreu, né? Desencarnou, a gente vira santo, vai lá ficar tocando a harpinha, isso é um conceito geral, né? Vai ficar numa nuvenzinha, vai para um lugar bonito e tal, descansou. E, na verdade, nós continuamos sendo a mesma pessoa do lado de lá. Nós continuamos sendo os mesmos espíritos do lado de lá. Entendeu? Se nós aqui
tínhamos o costume de tomar uma cachaçinha, do lado de lá vai ser a mesma coisa. Se aqui nós tínhamos o costume de falar mal dos outros, lá no plano espiritual vai ser a mesma coisa. E o plano espiritual, ele aguarda para nós, para a maioria de nós, excetuando almas, espíritos como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, ele aguarda para nós um espaço transitório onde nós vamos estagiar por algum período, mais tempo ou menos tempo, dependendo da condição de cada um, né? Que é o umbral. Quem já leu o livro Nosso Lar, vê o relato lá do André Luiz, quem já assistiu o filme, também vai ver o relato lá do André Luiz, né, de forma visual. E nas obras básicas da codificação espírita nós temos também, né, as informações sobre o umbral. O umbral significa passagem, a palavra umbral significa passagem. Então é um local onde nós vamos passar por um determinado período, onde nós vamos estar ali de acordo com as afinidades, de acordo com as energias, de acordo com os nossos pensamentos, né? O umbral, ele é criado, sustentado pela emanação fluídica dos pensamentos dos espíritos que ali residem, que ali se mantêm, né? É um estado temporário, né? Mas o tempo de permanência vai depender do grau da vontade ou do quanto ainda o espírito está arraigado nos seus vícios, nas suas certezas, no seu orgulho, no seu egoísmo e por aí vai. No filme, no livro, André Luiz, ele estagia lá no umbral por um período de aproximadamente 8 anos. E aí, quando ele já não tem mais forças, quando ele já não tem mais... É engraçado que o umbral, parece que ele... A ideia que passa é que o umbral, ele quebra o nosso orgulho, ele pega o nosso orgulho e faz isso aqui com ele. E aí, quando a gente não tem mais forças, quando o espírito não tem mais forças, né? Quando a única coisa que resta é fazer uma prece e é lembrar que existe um Deus misericordioso que está só esperando a gente estender a mão para ele. E é o que acontece com André Luiz no livro, né? Uma que já está lá sem forças, já nem para caminhar direito, ele faz uma prece, aquela do fundo do coração, onde todas as suas certezas são quebradas, onde todo o seu egoísmo, onde todo o seu orgulho é quebrado. Ele faz uma prece e nesse momento ele é acolhido, ele é resgatado pela equipe do Clarencio, né, que vai lá resgatá-lo, né? Então a gente estagia um período no umbral, né? Não tem como, todos nós vamos invariavelmente passar por um período nesse local. O tempo de permanência, como disse antes, vai depender da nossa condição, da condição dos nossos pensamentos, do nosso conhecimento, da prática e da vivência que nós tivemos aqui enquanto encarnados. Um outro lugar no plano espiritual muito importante, e acredito que o local que a gente deva nos focar, são as colônias espirituais, ou as cidades espirituais, né? O livro retrata para a gente, André Luiz retrata para a gente a colônia, né, nossa cidade espiritual de Nosso Lar, mas existem inúmeras outras, cada uma de acordo com a sua localidade, né? Tem as colônias espirituais dos asiáticos, tem as colônias espirituais dos africanos, vai depender, vai ser de acordo com a afinidade, a sintonia de cada um, né? Não tem como pegar uma pessoa que morava no Rio de Janeiro e levar, e quando ela desencarnar, ela ser levada para uma colônia espiritual que é próxima ao Japão, né? Porque são costumes diferentes, são culturas diferentes, apesar de não existir isso no plano espiritual, assim, de um modo geral, né? Mas é uma forma de preparação, né? De acolhimento, para que mais para frente os espíritos, alcançando um grau de evolução maior, eles consigam ter uma comunhão mais ampla. Então, ainda é necessária essa, entre aspas, separação, né? Essa
essa triagem mesmo, né? Se for olhar bem, é, é mais fácil tanto para os espíritos que estão desencarnando, quanto para os espíritos benfeitores receber, preparar, orientar, acolher os espíritos que desencarnam, né? E aí nós temos a colônia espiritual. Nós vamos focar na colônia do Nosso Lar, que é onde se baseia o livro, né, onde se passa a narrativa de André Luiz, no livro Nosso Lar, e na qual eu baseei para poder montar o estudo, né? E aí as colônias espirituais, elas nos oferecem diversas oportunidades, né? A primeira oportunidade, antes de chegar na colônia espiritual, é a de rever os nossos conceitos, de quebrar o nosso orgulho, de quebrar as nossas certezas no umbral, né? O umbral, ele serve como expurgo mesmo, né? De um período que a gente precisa ficar ali, é quase que um retiro, é quase que um asilo, um exílio, desculpa, é quase que um exílio, para que a gente possa refletir, para que a gente possa, né, quebrar as nossas certezas, quebrar o nosso orgulho. E aí na colônia espiritual, quando a gente chega na colônia espiritual, a primeira oportunidade que a gente tem é a oportunidade de se recuperar, né? Muitos de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, a gente acaba lesando o nosso perispírito, e a gente é encaminhado para um tratamento no plano espiritual, nessas colônias, onde quem assistiu o filme, quem viu o livro, pode perceber lá o André Luiz sendo tratado por Lísias, né, recebendo todo o amparo, toda a medicação necessária para que ele se refaça, para que ele se restabeleça como espírito, né? Que se restabeleça o seu perispírito, né? Que foi muito lesado pelas atividades que o André Luiz exerceu aqui na Terra, né? Outra oportunidade que a gente tem é a oportunidade de aprender, e essa é muito importante. Não só o aprendizado de angariar conhecimentos, mas de fazer uma revisão, das nossas atitudes enquanto encarnados, né? Fazer uma reflexão fazer um balanço de tudo que a gente tinha planejado enquanto reencarnado, né? Quando a gente planejou antes de reencarnar, e todas as nossas conquistas, todas os nossos acertos, né? Os nossos erros, ver onde nós erramos, onde nós falhamos, né? Observar todos esses pontos para que a gente consiga entender, né? Compreender onde nós erramos e trabalhar para que a gente não erre mais. Trabalhar esses pontos, organizar as nossas ideias, adquirir conhecimentos novos, né? Além dos que a gente já levou antes de encarnar, pelo menos na última encarnação, né? Fazer uma avaliação das outras encarnações para entender todos os processos que nós vivenciamos durante a nossa estada na Terra, durante o período que nós estivemos encarnados. E a gente tem essa oportunidade de aprender, de se reorganizar os pensamentos, reorganizar as ideias, né? Quebrar alguns vícios que a gente traz enquanto encarnados. Isso é muito forte no filme, no livro, né? Entre aspas, apesar de ser um retorno, como a gente tem a questão do esquecimento do passado, né? Quando a gente encarna, a gente não relembra automaticamente enquanto desencarnado, né? Isso é todo um processo. Se a gente fosse lembrar de tudo que aconteceu, de todas as nossas vidas passadas, a partir do momento que a gente desencarna, talvez a gente ia surtar, talvez a gente não tivesse condições psicológicas de lidar com todas essas informações. Então, à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai tomando conhecimento, estudando, a gente vai tendo essas lembranças reveladas gradativamente, de acordo com a necessidade, da nossa evolução, do nosso aprendizado. E aí, gradativamente, a gente vai entendendo, né? Então, a gente vai, nessa questão do reaprender, vamos colocar assim, a gente vai reaprender
como que é a vida do espírito, como que funciona a mecânica de todo o plano espiritual daquela colônia e por aí vai, né? Regras e tudo mais. Outra oportunidade que nós temos é a oportunidade do trabalho. É a oportunidade de, passado aquele período de adaptação, passado o período de recuperação, de adaptação, né, chega um ponto no nosso aprendizado que a gente precisa já colocar esse aprendizado em prática, né? E no plano espiritual não é diferente daqui, existe trabalho também, né? Quem assistiu ao filme, essa cena é muito interessante, porque André Luiz ainda preso a algumas ideias, queria trabalho, mas ele imaginava que ele ia conseguir trabalho como médico, já que ele era médico enquanto encarnado. E aí essa senhora que está do lado dele, ele vai procurar o ministro, se não me engano, o ministro Genésio, e aí ele é atendido junto com uma senhora, o Genésio pede que ele ceda a preferência para a senhora, e a senhora começa a reclamar dos locais onde eles colocaram ela para trabalhar, que era muito ruim. E aí o Genésio começa a explicar para ela que todo trabalho é útil dentro do plano espiritual, é uma oportunidade de servir, é uma oportunidade de angariar bens, angariar recursos, né, de angariar merecimento. E aí André Luiz, naquele momento, ele pensa, quando o Genésio pergunta para ele o que ele deseja, ele falou, eu quero um trabalho. Ele não escolhe um trabalho, ele simplesmente diz, eu quero um trabalho. E aí, para quem lê o livro ou vê o filme, vê que André Luiz começa a sua jornada trabalhando como auxiliar de enfermagem. Um médico encarnado na Terra, vai para o plano espiritual, quando é resgatado e se vê em condições de contribuir, ele começa como auxiliar de enfermagem, né? Vai para as câmaras de retificação, limpar vômito de espíritos que ainda se encontram, né, numa condição bem debilitada, que são resgatados, têm condição de serem resgatados, mas que estão numa condição ainda debilitada. E aí André Luiz vai auxiliar. Então a gente vê aí que nas colônias espirituais nós temos a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de ser útil, de nos colocar a serviço do bem, a serviço, né, do próximo, já mesmo no plano espiritual, né? A oportunidade de colocar, de vivenciar o amor que Jesus Cristo nos ensinou quando esteve encarnado aqui na Terra, né? E outra oportunidade que nós temos é a oportunidade de reencarnar. Passado esse período de recuperação, de aprendizado, né, de fazer uma revisão das nossas falhas, de ver onde nós erramos, onde nós acertamos, os motivos pelos quais nós nos equivocamos na nossa caminhada, a gente nos colocando a serviço, né, procurando um trabalho, né, colocando a nossa mão de obra a serviço da colônia espiritual, né? Aí chega um momento que a gente precisa, que a nossa própria consciência nos cobra, a gente precisa reencarnar para reparar, para amar como nós deveríamos ter amado na encarnação anterior e nós não amamos. E aí acontece todo um processo, né? Toda uma estrutura, é feito um planejamento, onde nós vamos encarnar, com quem nós vamos encarnar, através de quem vai ser nossa mãe, quem vai ser nosso pai, quem vão ser nossos irmãos, quem vão ser as pessoas mais próximas que vão nos auxiliar nessa caminhada, né? Amigos, irmãos, companheiros de jornada, esposa, filhos, né? É feito todo um trabalho prévio, é feito todo um estudo, como que vai ser o nosso corpo, né? Nós vamos ter doenças, nós não vamos ter doença, nós vamos ter alguma doença genética, nós vamos ter alguma habilidade específica, seja na música, seja
nas artes, seja com o trabalho mesmo, né? Vai ter uma, uma perícia maior para algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade, seja mecânico, seja engenheiro, seja programador de computadores, enfim. Esse processo ele vai definir como que vai ser feito um planejamento de como que vai ser a nossa vida aqui na Terra. Lembrando que quando a gente encarna, a gente esquece. A gente tem ele assim, aquele instinto que nos guia, que nos direciona para um ou outro caminho, mas é um instinto, é algo que está lá no nosso subconsciente, que a gente não lembra, né? Quando a gente encarna, a gente não lembra. E aí a gente encarna e aí vai viver toda essa experiência na Terra. E aí é a questão. É uma oportunidade nova que nós temos de nos reajustarmos, é uma oportunidade nova que nós temos de amar da forma que nós deveríamos ter amado na outra encarnação e nós não amamos. E aí, pela misericórdia de Deus, a gente tem essa oportunidade, né? Que acontece, que é preparada, que é organizada, que é estudada lá no plano espiritual, nas colônias espirituais, as quais nós retornaremos depois de uma breve passagem pelo umbral, né? Após o nosso desencarne. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta. Vamos esperar e tentar a sorte ou vamos agir agora? Eu acho que esse é o ponto-chave do nosso estudo de hoje. Esse é o ponto-chave do nosso estudo. A oportunidade de mudança, a oportunidade de rever os nossos conceitos, de mudar a nossa forma de agir, de mudar a nossa forma de pensar para melhor, é agora, é nesse momento, é no momento que nós estamos respirando, né? Depois de todas essas informações que nós temos aqui, que é uma pincelada de todas as informações que nos chegam através da literatura espírita, através das obras básicas codificadas por Kardec, através dos mais de 400 livros psicografados pelo Chico e tantos outros espíritos aí, Divaldo Pereira, João Nunes Maia e tantos outros que nos trazem as informações necessárias para que a gente consiga levar a nossa vida, aproveitar essa oportunidade enquanto encarnados, de fazer o melhor que nós podemos, de fazer o melhor que está ao nosso, que nós temos capacidade de fazer. Uma coisa é nós temos capacidade de fazer, outra coisa é a gente pegar e colocar a mão na massa e fazer. Às vezes a preguiça, às vezes tantas outras questões nos impedem ou nos atrasam, né, de fazer aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. E aí? Nós vamos aproveitar a oportunidade agora e começar a agir e começar a nos transformar. Nós vamos esperar chegar lá no umbral e todas as situações que nós podemos vivenciar lá, esperar que elas aconteçam para que elas quebrem o nosso orgulho, né? Que a gente vivencie todas aquelas dores, todos aqueles sofrimentos que estão nos esperando lá, caso a gente ainda permaneça, caso a gente ainda teme em agir de forma divergente daquilo que o Cristo veio nos ensinar. Nós temos todas essas oportunidades enquanto encarnados, nós temos os diversos livros, nós temos, né, palestras espíritas, nós temos, não só espíritas, mas nós temos as religiões de um modo geral, que têm a função de nos orientar, de nos conduzir ao caminho que nos leva a Deus, né? O Cristo veio nos mostrar o caminho. Como ele mesmo diz, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E aí, então, nós vamos esperar, tentar a sorte, ou nós vamos agir agora? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: da vida se leva a vida que a gente leva.
para bem morrer, é preciso bem viver. Não é estranho falar isso, né? Bem morrer. Mas para que a nosso desencarne ele seja tranquilo, ele seja um desencarne, né, livre o máximo possível dos sofrimentos que André Luiz passou no plano espiritual e que tantos outros espíritos ainda passam. A gente vê, quem tem costume de frequentar reunião mediúnica, tem espíritos que ficam por séculos ainda agarrados às suas certezas, vagando pelo plano espiritual, no umbral, né? Porque ainda não se livraram do sentimento de ódio, ainda não acordaram, não despertaram para a verdadeira vida, ainda acreditam que não morreram, que estão vivos, né? Muitos ainda, né, revoltados com a sua condição, né, ou buscando vingança, né, se associando, se consorciando com outros espíritos para levar vingança, para perseguir, para obsediar, e, enfim, para levar, né, uma vida como se ainda estivesse vivo na Terra, né? E infelizmente não é assim que vai ser, né? A partir do momento que a gente desencarna, nós vamos ter outras experiências, né? Essa matéria, esse corpo, ele fica aqui, com as coisas que são daqui. E a gente vai vivenciar as coisas que são do mundo espiritual. Então, a gente leva as nossas boas ações, né? Jesus dizia a cada um segundo as suas obras. Então, tudo de bom que nós fizemos, todo o bem que nós podemos proporcionar, todo o sofrimento que nós conseguimos consolar, todas as lágrimas que nós conseguimos secar, todo sorriso que nós demos, abraços, orientações, auxílio, né? Não só lá fora, não só para uma pessoa que está passando necessidade, mas para os dentro de casa mesmo, né? Para a nossa família, né? A compreensão, o amor, o carinho, o respeito, tudo isso é levado em conta e colocado na nossa balança quando nós desencarnamos. E a nossa própria consciência que nos cobra. A nossa própria consciência é que vai nos fazer prestar contas das nossas atitudes enquanto encarnados, né? André Luiz, quando desencarnou, e ele levava uma vida desregrada, de muita bebida, de noitadas, né, com mulheres, e no consultório ele era ranzinza, né, ele tinha uma pessoa que ele atendia sempre depois do horário, mas quem marcava esse atendimento de graça era a secretária, e muitas vezes o André Luiz olhava para ela com um olhar de recriminação por conta disso, né? Então o André Luiz tinha uma vida muito desregrada. E aí, quando ele desencarnou, ele teve que prestar contas disso. Primeiro com a sua consciência, né? Foi chamado de suicida, né? Ele desencarnou na condição de suicida inconsciente. Então ele foi perseguido por o que ele narra nos livros que ele chamava de monstros horripilantes. E ele passou ali por diversos transtornos decorrentes do tipo de vida que ele levava enquanto estava encarnado, decorrentes na não observação das leis de Deus, na não observação dos ensinamentos que o Cristo trouxe. E não foi por falta de conhecimento, né? Todos nós temos conhecimento das leis de Deus, todos nós temos conhecimento dos ensinamentos do Cristo, né? Desde pequeno nós somos acostumados a frequentar um núcleo religioso, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja no budismo, seja no islamismo, seja no judaísmo, na Umbanda, no Candomblé, enfim, na doutrina espírita. Todos nós, desde pequenos, nós
somos apresentados às leis de Deus. E se não bastasse, as leis de Deus elas estão gravadas na nossa consciência. Então, quando nós fazemos algo de errado, a nossa consciência cobra. Nós sabemos que nós estamos fazendo algo de errado. Talvez o homem das cavernas, os primeiros homens começaram a pensar, eles ainda não tinham condição. Mas nós, em pleno ano de 2020, nós temos plenas condições de saber o que é certo e o que é errado. E como que nós devemos nos portar diante das situações. O que as religiões vêm fazer, né, é nos lembrar, é nos dar um direcionamento, é mostrar, olha, esse caminho não está de acordo. Né? As religiões mais tradicionais, elas falam que se a gente não andar certo, que a gente vai para o inferno. E a gente sabe que esse inferno é a nossa condição de consciência. Que esse inferno, né, é um estágio transitório até que nós consigamos despertar para a verdadeira essência, despertar e entender a nossa verdadeira condição. Mas até lá, a gente tem um longo caminho a percorrer. Quebrar o nosso orgulho, entender por que nós passamos por todas essas dificuldades, parar de colocar a culpa no outro, parar de ficar se colocando em condição de vítima e de juiz, parar de julgar as pessoas, parar de colocar a culpa em Deus, falando que Deus errou, que não merecia, que isso, que aquilo outro. Né? E não tem como escapar. A gente vai prestar contas da nossa consciência. A gente vai prestar contas das nossas atitudes quando a gente desencarnar. E aí? Como é que fica? Nós vamos esperar desencarnar para ver como é que vai ser? Ou nós vamos aproveitar a oportunidade agora e levar uma vida mais tranquila? Tranquila no sentido de se colocar em paz, de observar, de cada um de nós observar as nossas atitudes, de agir de forma diferente diante das circunstâncias, de parar de colocar a culpa no acaso, de parar de se colocar numa condição de vítima, né? De entender que eu sou o autor da minha vida, eu sou o coautor das minhas condições, então sou eu que sou responsável pela minha vida, pelas minhas atitudes e pelas consequências dessas atitudes. Né? Da vida se leva a vida que a gente leva. E aí, esse estudo ele é um estudo, né, ele não, se a gente for parar para analisar, ele traz um resumo do que seja a doutrina espírita, traz um resumo do que seja, né, a conduta do espírito, né, quando desencarna, o que acontece quando a gente desencarna, né, então não tem como falar de plano espiritual sem falar, né, de tudo que da condição que nós vamos chegar lá, das condições das coisas que a gente vai encontrar, né? É uma pincelada mesmo de como que é a vida, desde quando a gente desencarna até a gente tomar consciência, ser resgatado e começar a vivenciar uma experiência numa colônia espiritual, né? Para fazer todo o processo de novo. E é como um ciclo. Encarna, passa todas as experiências que a gente precisa passar aqui na Terra, de erros, de acertos, desencarna, passa ali pelo período de transição, mais demorado ou menos demorado, é resgatado, passa por um período de recuperação, aprendizado, trabalho, e aí reencarna de novo. E aí todo esse ciclo ele se completa e se repete, e se completa e se repete, até que a gente alcance a condição de um espírito evoluído, até que a gente alcance a condição de não precisar mais reencarnar, e sim de estagiar em planos muito mais evoluídos, muito mais desmaterializados, entre aspas, do que o que a gente vive atualmente. E a André Luiz,
no livro Nosso Lar e os livros que decorrem deste, ele vem narrando para nós a vida no plano espiritual, né? Como se dão todos os processos, e aí são infinitos processos, né? Eu recomendo a vocês a lerem todo, leia a coleção, vão ter livros muito gostosos de ler, vão ter outros que são mais densos, que têm um conhecimento mais, que tem uma informação um pouco mais pesada, mas que é muito importante também que a gente adquira esse conhecimento, né? E tantas outras obras que trazem para nós, né, relatos que trazem para nós como que é a vida no plano espiritual e que como que a gente deve agir aqui enquanto encarnado para que a gente possa ser merecedor de um lugar melhor no plano espiritual, né? E aí é importante a gente não ter o pensamento que eu só vou fazer isso para merecer, né? Pensando na recompensa. Não. A gente precisa ter a noção de que a gente fazer o bem, o primeiro beneficiado somos nós. É uma consequência, né? E se a gente fizer só pensando na recompensa, não tem valor. É preciso que a gente reconheça, é preciso que a gente entenda, né, e grave na nossa consciência que agir dessa forma é a melhor forma de agir, seguindo os ensinamentos do Cristo, vivenciando os ensinamentos do Cristo da mesma forma que ele vivenciou enquanto estava encarnado, né? E aí, encaminhando para o encerramento, eu vou deixar uma frase aqui, que é uma frase que está no livro do André Luiz. Eu vou ler aqui, vocês não vão conseguir ver, mas o André Luiz fala o seguinte: uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, a morte ou a desencarnação, um sopro renovador. E aí esse ciclo que se encerra com o desencarne, ele recomeça com, entre aspas, um renascer no plano espiritual, onde nós vamos passar pelas nossas experiências, adquirir conhecimentos, nos preparar, nos estruturar para que a gente volte e reencarne e passe por todo esse processo, até que a gente não mais necessite de reencarnar, até que a gente não mais necessite de reencarnar num plano como é o da Terra, de provas e expiações. A gente não vai precisar passar por muitos outros processos, por muitas outras encarnações, para que a gente alcance a condição de não mais reencarnar num mundo denso, num mundo, entre aspas, materializado, como é o nosso. Vamos aproveitar a oportunidade, nós estamos aí às portas da transição planetária, informação essa que nós espíritas temos, que o Chico Xavier nos trouxe no Pinga Fogo. Para quem quiser assistir, tem no YouTube lá os 2 Pinga Fogos que o Chico participou, ele traz essa informação para nós. Então nós estamos aí, né, num período onde nós nos encontramos como os trabalhadores da última hora, né, sendo aliciados lá pelo Senhor da Vinha, que nada mais é do que Deus, sendo chamados ao trabalho, sendo chamados à transformação, sendo chamados a renovar as nossas atitudes, para que a gente possa carimbar o nosso passe para o mundo de regeneração, para o mundo, né, de regeneração e paz. E, infelizmente, aqueles que ainda insistirem na teimosia vão ser convidados a se retirar desse mundo e continuar sua evolução espiritual num outro plano, um outro mundo condizente com a sua condição evolutiva. E aí é mais uma vez aquela questão: a gente vai esperar desencarnar e pagar para ver? Ou a gente vai aproveitar a oportunidade, né, buscar recursos que nós temos aos montes e começar a fazer a nossa transformação de fato,
aqui, no momento, agora. Se alguém quiser deixar algum comentário aí no Instagram. Quem que está dirigindo a reunião? É você, a Ana? Quem que é? Então eu agradeço a vocês a oportunidade do estudo. Peço desculpas pelo atraso, né? Agradeço a Roberta que começou o estudo aqui para mim, para que eu conseguisse chegar, né? Dar continuidade. E vamos aproveitar a oportunidade que nós temos e fazer o melhor que nós podemos com os recursos que nós temos, buscar novos recursos para que a gente consiga chegar do lado de lá e estagiar um tempo menor possível no umbral e ser resgatado por aqueles espíritos que nos são afins e que estão torcendo para a nossa evolução espiritual. Agradeço a oportunidade, né? E se alguém quiser fazer algum comentário, quem estiver aí na direção, vou fazer o encerramento, fique à vontade.